Bem, já estamos aqui a receber os nossos primeiros convidados de hoje. Muito bem-vindos a mais esta edição do webinar A Retoma Portugal. Hoje sou eu novamente que estou a acompanhar este webinar. Este é o penúltimo, aliás, desta sessão de 10 webinars que temos vindo a fazer. Na realidade já estiveram connosco, estava agora mesmo aqui a partilhar com o Luís, mais de cerca de 670 participantes, portanto tem sido ótimo poder ver a adesão que esta iniciativa teve e realmente como é importante aqui a Câmara de Comércio poder dinamizar este tipo de sessões que ao fim e ao cabo que pretendem apoiar as nossas empresas e dar-lhes ferramentas úteis para que possam retomar a sua atividade muito em breve e de forma mais eficaz. Boa tarde, Ângela. Obrigada por estar aqui connosco mais uma vez. Luís, vamos tendo aqui alguns participantes que já nos vêm acompanhando nesta maratona, eu diria, e que são aqui, vá lá, eu diria fãs desta iniciativa do Retoma Portugal. Boa tarde, Paulo. Obrigada também por estar connosco mais uma vez. A Ângela diz que é muito bom, que tem sido muito bom todas estas iniciativas. Obrigada pelo comentário. Temos aqui uma empresa da área de publicidade e de painéis digitais. Já sabem, se quiserem ir partilhando connosco os vossos setores de atividade, estejam à vontade para eu ir também aqui colocando o Luís a par de quem é a nossa audiência, que atividades é que temos aqui presentes hoje. Temos as tintas. Olá, Ricardo, bem-vindo também novamente. Metalúrgica e metalomecânica. Setor financeiro, uma agência digital. Calçado também está presente. Obrigada, David, por estar aqui mais uma vez connosco. Temos o setor da pedra, a Ângela, que é do mármore e calcário. Uma empresa de segurança rodoviária, turismo e aviação privada. Portanto, como é habitual, eu diria que é uma audiência muito diversificada, sempre, tem sido sempre assim, o que mostra que realmente todas estas temáticas que temos vindo a abordar são transversais a qualquer tipo de atividade. Temos uma escola de surf e um surf camp, indústria de equipamento com automação e robótica. O Jean Paul colocou aqui um comentário que diz que temos uma audiência fiel, é verdade. Temos uma plataforma editorial, Edinoc. Bem, se calhar, uma vez que já aqui passámos alguns minutos da nossa hora, íamos dar início então à sessão de hoje. Portanto, boa tarde a todos mais uma vez, muito bem-vindos aqui à sessão de hoje. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréia Jota, eu sou diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e serei a vossa anfitriã. Estamos novamente reunidos para mais um webinar aqui desta maratona da Retoma Portugal. Esta iniciativa, que foi movida a otimismo e a energia, tem como objetivo apoiar as empresas portuguesas neste momento de regresso e com vista à recuperação rápida da economia nacional.
A verdade é que vivemos tempos de crise e, consequentemente, de transição. Esta pandemia alterou formas de trabalho e relacionamento e contribuiu, sem dúvida, para acelerar a transformação digital já em curso em muitas organizações. Na verdade, o facto é que as empresas têm de tirar partido desta presença digital para promoverem os seus negócios. E por isso é que o Luís nos lançou este desafio de realizarmos um webinar sobre a importância das estratégias de marketing digital em geral e como ferramenta de apoio à internacionalização em particular. E eu gostei muito aqui de uma frase que ele partilhou connosco: estamos fisicamente afastados, mas digitalmente próximos. E, na verdade, o meu sentimento após ter estado convosco todos estes dias é que realmente estamos próximos e eu sinto que estou próxima da nossa audiência e muito obrigada mais uma vez pelo apoio, comentários que têm feito. É muito bom quando vemos que o nosso trabalho também tem um impacto positivo e digamos que é reconhecido do lado de lá. Como sabem, vamos gravar esta sessão. A partir da próxima semana, todos os webinars serão disponibilizados e vocês serão os primeiros a saber. O vídeo e os micros estão desligados, portanto, qualquer questão, não se esqueçam, coloquem na rúbrica do Q&A. E agora passava a apresentar o nosso convidado, Luís Branco, que é licenciado em Engenharia Mecânica, tem uma longa carreira profissional, desenvolvida em cargos de gestão geral e comercial em várias áreas de atividade. Atualmente, ele trabalha com as empresas para a promoção de vendas, competitividade e notoriedade, implementando estratégias de marketing digital. Muito obrigada, Luís, por ter aceito este desafio e por nos ter desafiado a nós também, e por se juntar a mim hoje neste webinar, e passava-lhe a palavra. Certo, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar convosco. Eu vou iniciar a minha apresentação, vou aqui compartilhar a tela porque tenho aqui uns slides de apoio àquilo que vou dizer. E vamos iniciar a apresentação. O meu nome, vou passar à frente porque a André já fez a minha apresentação. Vou fazer uma apresentação mais simples da WSI. A WSI é uma agência de marketing digital internacional, sediada em Toronto, e tem uma rede mundial de cerca de 1000 franchisados, que no fundo é o que nós somos, consultores, associados também a uma quantidade de especialistas em áreas muito específicas de marketing digital, que iremos entender melhor porque é que isto funciona neste processo. Tem parcerias com grandes empresas e tem, inclusive, um dos best-sellers de marketing digital, que é o Digital Minds, que é escrito por vários colaboradores da WSI, internacionalmente, especialistas nas suas áreas mais particulares nas áreas específicas, ou nas especialidades, digamos assim, que eles têm. Esta frase é muito banal, mas eu gosto sempre de a repetir porque às vezes esquecemos dela. Há sempre uma tendência para considerar que ser bom e competente naquilo que fazemos é importante, mas é mais importante fazer depressa, é melhor ser rápido a adaptar-se do que ser muito bom naquilo que se faz, porque pode não ser suficiente ou ser tarde. Eu dizia no início, portanto, que ia falar um pouco sobre estratégia de marketing digital. Eu não gosto muito da palavra estratégia neste contexto, mas às vezes também faltam palavras mais adequadas e não vale a pena perder muito tempo nisto. Primeiro, marketing digital, como vamos dizer que é marketing, e qualquer atividade relacionada com o marketing tem como objetivo fundamental aumentar vendas e gerar leads. Eu tenho aqui este gráfico, é um inquérito que a própria rede da WSI faz e no fundo aquilo que provoca ou aquilo que preocupa a maioria dos marketeers é efetivamente ou quer aumentar vendas, aumentar o número de clientes ou gerar contactos e potenciais clientes. Embora não deixe de haver outras questões, como a notoriedade, mesmo a alimentação de interação e, portanto, futuros relacionamentos entre as empresas e os seus clientes e gerir também a reputação da empresa. Vamos falar primeiro do marketing e depois falar um bocadinho da internacionalização, mas convinha fazer esta primeira introdução. No contexto do marketing digital, o que é que nós procuramos fundamentalmente? É usar a presença digital, trazer visitas para o nosso site, que lhe permitam aumentar a notoriedade da empresa,
converter essas visitas em leads, as leads em clientes, clientes em vendas e depois manter essa relação e essa continuidade com o cliente ao longo da vida comercial e de relacionamento entre as partes. Convém também aqui fazer uma pequena introdução, provavelmente já houve, não sei se houve, se não houve, mas enfim, há muitas referências a um conceito de transformação digital, muito transversal às atividades económicas, e que tem, se falar, estou aqui a apresentar esta fotografia, ou esta imagem, é muito típica, a fonte é a IDC, que tem feito muita informação, tem produzido muita informação sobre transformação digital, e que no fundo, isto para dizer que na prática o marketing digital é a parte integrante dessa transformação, ou seja, cada vez mais também vamos trabalhando o digital em muitas direções e também no marketing, na forma como nos relacionamos com os clientes, não só na automação ou no ganho de eficiências internamente, mas também na forma como geramos com os clientes. E neste momento particular a pandemia originou uma aceleração da transformação digital. Eu digo aqui que é um catalisador, no sentido em que muitas das tecnologias já existiam, nós estamos neste momento a fazer webinars já se faziam e já existiam com muita frequência, agora essa frequência multiplicou, não sei se por 5, por 10, por 20, mas passámos a conviver e a fazer reuniões mesmo de um para um, através de plataformas digitais e portanto temos usado essas plataformas para continuar a conviver, como há bocado era dito e o Rafael agora mencionou, todos estamos distantes, mas digitalmente próximos. Estas tecnologias já existiam, mas há obviamente uma certa inércia em mudar e em adaptar os hábitos. Esta pandemia, obviamente, tem muitos defeitos e muitos problemas, não vale a pena escamotear essa questão, mas também tem feito esse efeito catalisador da alteração do nosso modelo de relacionamento e dar mais relevo ao digital, ou de alguma forma também fazer as pessoas tomarem consciência da importância que o digital tem, porque quem não se toma também pode ficar para trás. Uma nota final que também gosto muito de pensar é dizer que apesar de tudo falamos muito de transformação digital, mas no fundo continuamos a ser pessoas, a falar com pessoas, a fazer negócios com pessoas e normalmente temos tendência a fazer negócios com as pessoas com quem nos sentimos bem, com quem nos identificamos e também aqui o marketing tem o seu papel muito importante. E agora, por qualquer razão, não estou a conseguir. Então, enquanto o Luís aí resolve, eu vou aqui compartilhar os resultados. Já agora vou compartilhar aqui os resultados da pesquisa que lançámos. Ao fim e ao cabo, perguntámos à nossa audiência quais eram os principais desafios de marketing dentro da empresa. E aumentar vendas surge aqui em primeira no topo, mas também em Exáquio com gerar leads, ou seja, Exáquio não, logo a seguir com gerar leads, obviamente gerar leads com o objetivo de potenciar as vendas. Depois, um pouco mais afastado, veio o tema da notoriedade, de alimentar a interação com clientes e por último de gerir reputação. Portanto, eu diria que aqui a preocupação da nossa audiência será aumentar vendas e gerar leads. O que está em linha com, digamos, o próprio inquérito, ou aliás, até dá um relevo inesperado à notoriedade. É verdade. Dá um relevo inesperado à notoriedade, mas também tem a ver com muitas coisas, áreas de negócios em que estamos a trabalhar. Portanto, isto já passou, já consegui voltar atrás, já consegui outra vez me ver o cursor. E no final, como dizemos aqui, marketing digital, digamos aqui frases quase de beabá, é a aplicação de estratégias de marketing em canais digitais e, portanto, tudo o que se faz para marketing tem que fazer para o mercado digital, para o marketing digital, nomeadamente, no fundo, saber para quem vendemos, em que mercados servimos, qual é a nossa diferenciação, quem é a persona compradora e quais são os nossos concorrentes. Portanto, tudo isto também é preciso ter em conta quando definimos uma estratégia de marketing digital. Na última análise eu coloco aqui, fica na dúvida se havia de colocar este slide já ou não, quando nós fazemos uma pesquisa e cada vez há mais pesquisas, a Google, que enfim é a plataforma mais usada, mas a Google ou a Bing ou outras acabam por preparar a mesma coisa, dão-nos uma listagem e aqui temos 3 imagens em que uma praticamente não há publicidade, ou não há mesmo, no outra até é um catálogo já visível e no outra, a da direita, aparecem logo os 4 anúncios. Eu já explicarei mais tarde porque é que eu escolhi estas opções. Quando nós falamos em marketing digital, normalmente falamos de uma quantidade que eu vou aqui chamar serviços.
e digamos pela forma como eu a envolvo, estas são algumas ou as maiores partes dos serviços que estão incluídos numa estratégia de marketing digital e que, portanto, a primeira, como tudo, também começa pela nossa concorrência. O que a concorrência faz é sempre importante para proteger a empresa. A construção das personas compradoras, ou seja, nós também temos que definir quem queremos, com quem queremos falar, para quem queremos falar, quem é a pessoa que no fundo vai trabalhar connosco, de alguma forma tentar perceber qual é a experiência e o percurso, o percurso de compra dessa pessoa. E depois temos aquelas coisas mais ligadas com o digital, desde a construção do site, a produção de conteúdos, a utilização de motores de busca, enfim, redes sociais, não vou listá-las todas. O que é importante aqui ter em conta é que uma estratégia global é composta por uma combinação equilibrada destas ferramentas de marketing digital. Portanto, não há aqui nada, fazer uma coisa sem fazer outras também não tem a sua relevância. Quero sempre reforçar aqui o aspecto analítico e relatórios, porque se há uma superioridade que o marketing digital tem em relação ao marketing convencional, é que conseguimos quantificar, não só qualificar, mas quantificar o tipo de interações que temos com os clientes e a forma, de alguma forma, como eles próprios se comportam quando visitam os sites. Para se perceber um pouco isto, a WSI criou um chamado mapa estratégico, em que se vê aqui a complexidade das interações, em que de alguma maneira, em função do tipo de objetivos que cada empresa tenha, assim também deve posicionar ou favorecer mais uns fatores do que outros, mas temos aqui, digamos, um guia que não é assim tão fácil de entender, mas enfim, que se percebe, se percebe a complexidade que isto pode ter e a forma como também pode ser simplificado. É importante ter em conta que o website ou site continua a ser o centro da presença online e o local privilegiado de gerar conversões. E, portanto, começamos por dizer que ter um site bem construído é importante. Estou aqui a identificar algumas das questões mais críticas, desde a velocidade de carregamento de um site, a sua adaptação para dispositivos móveis, porque também há claramente estatísticas que apontam que as pesquisas através de telemóveis ou tablets têm vindo a aumentar e em muitas situações supera, depende dos setores, em muitas situações supera claramente as pesquisas por desktop. Deve ser de fácil navegação, deve produzir informação que seja útil para o cliente. E há aqui uma relevância também nos motores de busca, que é aquilo que cada vez mais a Google valoriza, a qualidade dos conteúdos, e quando diz a qualidade dos conteúdos é a sua utilidade para o utilizador, e potenciar na prática, permitir uma interação e no final potenciar a conversão. Ou seja, também ser construído de forma a que o caminho, a experiência do cliente, desde que chega ao site até chegar à conversão, seja fácil e simples. Depois dou aqui relevo a um aspecto que eu valorizo particularmente, que é o SEO. E na parte, quando depois me dedicar um bocadinho à internacionalização, eu falo um bocado mais em detalhe de algumas questões à volta do SEO, porque na prática o que se pretende com o SEO é tornar a nossa empresa mais visível quando se pesquisa sem usar publicidade paga. E, portanto, o SEO, assim, Search Engine Optimization, que é a tradução, ou se quisermos otimização nos motores de busca, o que produz é que permite que a empresa chegue nos primeiros lugares, ou pelo menos na primeira página do relatório Google para qualquer pesquisa, porque normalmente ninguém vai à procura de sites da segunda página. E isto, de alguma forma, tem que ter por trás um conjunto de estratégias e de táticas que permitam que as pessoas, quando navegam, não estou a falar quando as pessoas vão à procura da nossa empresa, porque isso obviamente encontra, não? Estou a falar quando as pessoas vão à procura de serviços em abstrato que a nossa empresa tem e que ela apareça como uma das opções a ter em conta. E, portanto, as questões da qualidade do site, da utilização da análise das palavras-chave que são usadas na pesquisa, ver os conteúdos, a sua partilha e o seu desempenho é uma atividade muito importante que se deve ter, que é sempre a mesma base. Mesmo quando se fala em pesquisa paga, se não se tiver um bom SEO por trás, nada funciona, e mesmo quando se fala em negócios de natureza mais local, se não tiver também por trás um bom SEO, também as coisas ficam sempre dificultadas. Quando eu há bocado apresentei aquela página que tinha os 4 anúncios, quando falamos em mercados muito concorrenciais, na prática só os 4 primeiros sites é que têm, ou melhor, de todos os anúncios publicados para aquela pesquisa, só aparecem os 4 primeiros. E a forma como os 4 primeiros aparecem está muito relacionada também com o seu posicionamento básico num contexto de busca, de otimização de motor de busca.
normalmente, por isso é que quando falamos, quando temos estes processos, eles são todos muito interligados, porque na prática, quando estamos a falar de otimização, não deixamos de ter as questões de desenvolvimento do site, muito relevante a produção de conteúdos e muito relevante a analítica, porque tudo isto tem que andar em ciclo entre o que nós procuramos e a forma como chegamos ao site, e saber, e poder reagir, e poder corrigir, e poder atualizar. Portanto, temos sempre aqui um ciclo típico de gestão, de fazer, avaliar, refazer, e assim sucessivamente. Quando falamos em pesquisa paga, aqui normalmente temos o problema da otimização das páginas, das landing pages, portanto, para permitir que quando alguém clica numa campanha, consiga chegar à página adequada. Falo aqui muito, também incluo aqui o vídeo, porque cada vez mais o vídeo está provado que os sites e publicidade com vídeo, as pessoas têm muito mais tendência a lê-la. Mais uma vez, aqui ainda mais crítico, a optimização para os dispositivos móveis, porque mais uma vez as pesquisas são muito feitas no móvel, e também a analítica das campanhas, para mais uma vez corrigir como é que a campanha está feita, quais são as palavras-chave que são utilizadas, etc. Portanto, como eu digo aqui, não é propriamente uma alternativa, é um aprofundamento, porque não dispensa um bom trabalho de SEO por trás. Quando olhamos para as redes sociais, estamos normalmente a falar em negócios de maior localidade e muito mais dirigidas para os negócios, para a venda ao consumo, e aplicam-se de alguma forma, no fundo, a usar as redes sociais, mas também na prática o que é importante é levar que as pessoas através das redes sociais sejam canalizadas para o site, onde possam, porque será sempre no site que se faz, não diria que será sempre, mas é maioritariamente no site que se conseguimos chegar a mecanismos de conversão e, portanto, de angariação de novos clientes. Eu há bocado falei das questões é evidente que em termos de redes sociais temos um Facebook muito dirigido para a venda ao consumo, mas em termos de business to business, o LinkedIn tem até uma ferramenta de social selling, que é o Sales Navigator, e até pode ser um instrumento muito importante. Quando falo de internacionalização, isso pode ser volta a ser relevante, e vou falar disso mais adiante. E last but not least, aquilo que neste momento todas as pessoas também começam a dizer, e a ter a percepção de que ter uma plataforma de e-commerce ou ter dentro do site é uma questão relevante, porque cada vez mais, e então isto é outro dos fatores muito catalisado pela pandemia, cada vez mais as pessoas, além de terem mais tempo para fazer pesquisas, estão mais confinadas e, portanto, fazer compras e levarem as compras a casa ganha uma dimensão, e, portanto, o e-commerce, as ferramentas de e-commerce, ter no fundo uma tabela de produtos, ter um catálogo de produtos e um carrinho de compras para poder comprar, é muito importante. Claro que isto tem outras formas, tem outros problemas, tem os problemas das plataformas de pagamentos, tem plataformas logísticas, ou seja, não é só construir o site, depois é preciso garantir que toda a volta, toda a estrutura logística e operacional da empresa consegue satisfazer aquilo que está a ser prometido ao nível do site. Mas quando falamos de internacionalização, e de alguma forma o tema aqui não era tanto focar-nos no marketing digital, era um bocadinho focar-nos naquilo que se chamaria a internacionalização, alguns aspectos importantes que eu gostaria de referir. Praticamente tudo o que é dito para marketing digital se aplica à internacionalização e, portanto, as mesmíssimas perguntas, que são as mesmas questões que são colocadas sobre mercados-alvo, presença local, concorrência, diferenciação, etc., valor acrescentado, mantêm todas elas a mesmíssima relevância, só que há aqui uma pequena diferença que é, e já sei porque é que eu bloqueei a passagem, é quando aparece o inquérito. É? Então, Luís, estamos quase a terminar o inquérito. Pronto, aqui estamos a perguntar à audiência qual destas ferramentas incorporam na sua estratégia de marketing digital, o SEO, redes sociais, landing pages, email marketing ou outras. Estamos quase a terminar, mais 3 segundos e vou fechar este inquérito. E vou partilhar então agora os dados convosco. Portanto, as redes sociais surgem claramente numa posição destacada, com 75% dos participantes a dizerem que esta é a principal ferramenta
que incorpora na sua estratégia de marketing. Depois, logo a seguir, temos o email marketing, que continua, a verdade, sempre muito atual, e por muito que digam do e-mail, é uma ferramenta realmente essencial para comunicarmos com os clientes, potenciais clientes. E depois a seguir temos o SEO, portanto o SEO até já é utilizado por quase metade aqui da nossa audiência, e depois mais para baixo landing pages e outras ferramentas. Ok, pode-se fechar. Claro. Exatamente, assim já passa. Há aqui alguns comentários prévios a esta questão. Primeiro, cada negócio é um negócio. Uma vez ouvi uma frase que acho relevante, que ficou para sempre, que é: se não falamos de segmentos, não falamos de marketing. E, portanto, na prática o que quer dizer é que estar a dizer que temos uma estratégia de marketing digital que é universal, que se aplica a tudo, é uma profunda mentira. E, portanto, normalmente as redes sociais têm um campo de ação privilegiado, o SEO tem outro, a própria universidade paga, portanto, cada caso é um caso, cada caso deve ser analisado em função das características da natureza do negócio, da natureza dos clientes e do próprio orçamento que a empresa pode disponibilizar para investir nestas ações. Eu só queria aqui falar algumas questões de ideias base quando estou aqui pressuponho a internacionalização. Vamos ter menos viagens no futuro. Há acontecimentos típicos de presenças, de eventos presenciais, como sejam as feiras, congressos, que vão estar muito limitados nos próximos tempos. As pessoas têm mais tempo a fazer pesquisa digital, ela já seja relevante, vai ser aumentada e, portanto, volto a repetir o efeito catalisador da transformação digital. O que eu estou aqui a dizer, estou sempre um bocadinho focado mais nas empresas de B2B, e por acaso agora reparo que falta ali um B, porque nos projetos, a maior parte, isto é um pouco a experiência que eu tenho sentido, há empresas em Portugal, particularmente empresas da área industrial, que têm alguma, vamos chamar incumbência, ou têm alguma presença no mercado nacional, que são conhecidas, têm a sua reputação e a sua notoriedade conquistada através das suas redes comerciais, mas isso não é verdade quando passamos para o estrangeiro, ou seja, a presença digital pode sempre, se num contexto nacional, ela pode não ser sentida como tão predominante, particularmente nas atividades industriais, isso não será tão verdade no estrangeiro. Depois também há aqui outra questão, que é a última palavra que eu escrevo aqui, que é a relação digital, também varia fortemente com questões etárias. Isto é típico quando encontramos empresas dirigidas por pessoas mais antigas, e até diria algumas vezes até da minha idade, ou mais novas, têm menos tendência a reagir ao digital. Obviamente, quando temos pessoas com outro tipo com escalões etários mais jovens, a predisposição para o digital aumenta muito. Agora, quando entramos nos mercados externos, a questão da notoriedade não é a mesma e, portanto, utilizar o digital para ser um suporte à construção dessa notoriedade é aquilo que, digamos, que eu aqui mais acrescento como sendo a primeira base. É claro que, mais uma vez, dos orçamentos que a empresa tem, e se tem orçamentos para ir mais longe, pode ir mais longe. Mas, numa primeira fase, investir no SEO e na presença da notoriedade no mercado digital parece-me a solução mais adequada. Claro, porque muitas vezes as questões das redes sociais são importantes, mas, mais uma vez, também num contexto de SEO. E já vou um bocadinho à frente falar nessa questão. Quando falamos aqui de uma estratégia de médio prazo, também os investimentos mais digitais devem ser feitos a médio prazo e, mais uma vez, o SEO é a ferramenta adequada para fazer investigação a médio prazo. Quando falamos de SEO, isto é um bocadinho mais complicado e mais sofisticado. Atualmente, eu vou passar ao slide seguinte, que acho que traduz melhor aquilo que está em causa. O SEO não é só ter um site bem construído, não é só ter conteúdos com palavras-chave, tudo isto faz parte da pesquisa de palavras-chave, faz parte da pesquisa, da análise da concorrência. É preciso criar, como aparece aqui, uns aspectos técnicos fundamentais, mas o aspecto mais relevante é a otimização do conteúdo e a distribuição desse conteúdo. Porque é o conteúdo, acima de tudo, que vai permitir gerar backlinks e é aquele conteúdo que vai permitir posicionar o site, fazer subir o site nos rankings da pesquisa Google. E essa distribuição pode ser, nessa distribuição, naturalmente que as redes sociais, como os blogs, como outras ferramentas, podem ser
francamente importantes. E no final, no topo da pirâmide, como não pode deixar de ser, sempre melhorar, analisar para poder melhorar. Portanto, aqui no slide, no slide anterior, exatamente, eu falava disto um pouco no ciclo. É a mesma coisa, mas em ciclo, porque no fundo, cada vez que fazemos a auditoria técnica, fazemos as pesquisas, publicamos os conteúdos, vamos analisar os resultados e em função disso voltamos a pôr as questões. Eu digo aqui de lado, em duas chaves, não me basta ter um site e traduzi-lo para inglês, é preciso ir um pouco mais longe e adaptar o site para os mercados específicos onde estamos. Se queremos ir para a Espanha, o site deve ser pensado para os espanhóis, se queremos ir para a França, para os franceses, podemos sempre usar um mercado, o site em inglês, de uma forma muito universal, mas quando nos pudermos focar é sempre melhor. E como eu digo aqui, a produção de conteúdos é um efeito muito crítico. Content is king é uma palavra que hoje usamos, é uma palavra-chave, enfim, nas pessoas, nos masters da área digital, porque no fundo ela traduz aí que se evidencia a experiência e os conhecimentos da empresa e aquilo que a empresa pode ajudar os seus clientes, porque no fundo estamos sempre a falar das empresas que utilizar os clientes. Ponho aqui uma notazinha que os algoritmos da Google, ainda agora em maio há uma nova atualização do algoritmo Google e as pesquisas, o ranking vai variando e há empresas que sobem, empresas que descem. Estas alterações do algoritmo são regulares. Há uma coisa que podemos saber é que se tivermos de facto construção de conteúdos a longo prazo, temos sem dúvida alguma uma muito maior probabilidade de continuar nas primeiras linhas dessa pesquisa. Os conteúdos devem ter em mente a jornada do comprador, é evidente, enfim, estamos agora aqui já a entrar portanto a análise do comprador é relevante. Quando passamos do mercado de marketing e vendas tradicional, cada vez mais o processo de marketing no digital é muito mais prolongado, a venda fica numa fase final, a venda é quase a concretização do negócio, quase todo o trabalho prévio é feito cada vez mais em marketing digital, neste circuito desde a notoriedade à demonstração de interesse, enfim, escolher o nosso site, dá um caminho, nós pesquisamos um assunto na net, vamos encontrar as pessoas, chegamos à conclusão que há coisas interessantes, há empresas que podem permitir ou representar soluções e nós vamos a partir de escolher as soluções. É este caminho de funil de vendas que nós temos que saber evoluir cada vez mais em termos de marketing e temos mais uma vez também que construir a estratégia de marketing, tendo atenção a este funil de vendas e a forma como ele se desenvolve. Como digo aqui, digamos, estou aqui a terminar, espero, porque, enfim, pela combinação, para não exceder muito a meia hora prometida, a relevância do SEO, obviamente, não impede que a publicidade digital, quer seja através das redes sociais, quer seja através da publicidade paga, se faça, são sempre complementares, portanto, o doseamento e a coerência são relevantes. E depois, numa fase mais avançada, digo mais avançada porque já temos construído uma boa base de clientes, portanto o e-mail marketing é muito eficaz, mas temos de ter normalmente as listas de mails, as mailing lists para poder enviar, porque se não tivermos, e a forma de construir mailing lists parte um pouco também do SEO, das landing pages e da capacidade de gerar leads que o próprio site pode ter, e finalmente o marketing automation, enfim, que é pôr tudo isto a funcionar de uma forma muito simples, é pôr isto a funcionar de uma forma automática, usando as ferramentas de marketing disponíveis para o efeito, em que tudo corre de uma forma mais automática. Mas enfim, essas vou deixar, já são empresas com um nível de sofisticação muito grande em termos de marketing e que, portanto, não estarão propriamente abrangidas por este... Só aqui uma nota que num dos últimos seminários, aliás no último que eu moderei, abordámos exatamente este tema do email marketing e do marketing automation e como é que as empresas podem tirar partido também destas duas ferramentas. Não, e são relevantes, eu estou um bocadinho aqui nesta fase, como estou muito focado na internacionalização, claro. Estou focado em princípio em cenários em que a empresa não é tão conhecida ou tem parceiros e concorrentes locais, obviamente com muito mais notoriedade do que tipicamente as empresas podem internacionalizar. Porque normalmente qualquer empresa centralizada deve ter uma boa base de trabalho no seu país de origem. E normalmente no país de origem, se estivermos a pensar em desenvolvimento no mercado local, estas ferramentas são interessantes, porque as empresas já têm, particularmente aquelas que já têm uma certa maturidade e incumbência nestes mercados. Sim, aqui o objetivo é como é que a empresa começa a criar, não é? Exatamente. A sua mailing list e começa, digamos, a criar a tal reputação e notoriedade online. Exatamente. A pensar em outros mercados que não o português. Nós podemos ir para a Polónia digitalmente sem gastar muito dinheiro.
e evitando muitas viagens de avião, evitando muitos contactos e usando ferramentas de marketing digital. Não quer dizer, isto é sempre complementar. Isto, como dizia alguém, nada é branco ou preto, há sempre diversas tonalidades de cinzento e, portanto, aqui o marketing digital tem um peso significativo, mas não ultrapassa outras necessidades de relacionamento presencial. Exatamente. É uma porta de entrada, é uma porta aberta. Mas mesmo repare-se, mesmo já, isto era, mesmo quando existiam feiras, e quando alguém vai a uma feira, eu lembro de ter discutido isto em algumas feiras em que participei, na dupla qualidade, ou de expositor ou de visitante. Quando alguém encontra um stand e que vê que pode ter interesse, a primeira coisa que faz quando chega à casa, se estiver de facto interessado, acaba por ir ao site ver o que é aquela empresa, como é que aquela empresa se apresenta e se define. É muito difícil hoje, isto é como ir às redes sociais, é muito difícil hoje a pessoa passar, não ser objeto de qualquer tipo de pesquisa. Pesquisa, exatamente. E a empresa, se tiver o site, pode passar à fase do gerar confiança. Não, isto é uma empresa que pode inspirar confiança, ou não sei se é de facto o parceiro que eu estou interessado. Portanto, mais uma vez reforço, em termos de reputação, e a reputação é como primeiro passo para depois começar a gerar leads e para depois começar a gerar clientes. Aqui o problema é que eu estou a pôr muito foco na notoriedade. Não é bem tanto reputação e notoriedade são coisas diferentes, mas digamos, a notoriedade é a primeira porta em mercados em que a nossa presença é muito, é concorrencialmente mais débil, digamos assim. Luís, agora aproveito aqui este nosso diálogo para lhe colocar uma questão que foi apresentada aqui pelo Lionel. Ele afirma, se o CEO é para colocar o site na primeira página do Google, e se são milhões a fazer isso, qual é a validade desta ferramenta? Sabemos que o Google está sempre a alterar o algoritmo. Qual é de facto a valência do SEO? A resposta é um bocado pela negativa. Há uma coisa que temos a certeza, se não tivermos preocupações com o SEO, nunca lá aparecemos. E é evidente que se estivermos em mercados muito concorrenciais, o SEO pode não ser suficiente, mas também não é nenhuma das outras. Porque isso tanto se aplica, vou dar uma resposta um bocadinho redonda e quero fugir disso, mas também se aplica quando se faz publicidade paga, também se aplica a mesma questão. Só as 4 primeiras empresas que têm anúncios para aquela pesquisa é que aparecem. Portanto, se eu estiver num mercado muito concorrencial, com 10 empresas ou 20 a fazerem publicidade paga para aquele tipo de pesquisa, também não apareço. Portanto, na prática, o aparecimento da nossa primeira página é importante. É importante também porque temos que ter saber de jogar, e digamos aí depende da arte e da nossa capacidade, de saber jogar com as palavras-chave da pesquisa e saber gerir com os conteúdos que publicamos e também saber gerir com as zonas geográficas onde queremos atuar. Por isso eu digo, não vamos fazer sites, podemos ter sim uma boa tradução em inglês, é sempre melhor do que nada, ter presença digital internacional é bom, mas se queremos abordar um mercado concreto, como seja a Espanha, como seja a França, como seja a Alemanha, e estou a referir mercados europeus, tipicamente a exportação para os mercados, para as chamadas, para os CPLPs, enfim, para os países de língua oficial portuguesa, que também são mercados muito tradicionais, obviamente que o site em português é suficiente, obviamente. Mas quando queremos entrar em determinados mercados, devemos trabalhar as palavras de pesquisa, as palavras-chave, os conteúdos produzidos, muito focados nesse mercado. Mas, enfim, nada é diferente, e como é que nós também, se tivermos a fazer contactos cold calls para chegar a um cliente, e se houver 20 ou 30 empresas também a fazer o mesmo serviço, o que é que nos vai distinguir das outras? Portanto, a questão da concorrência é constante em todos os mercados e o digital não ultrapassa essa matéria. Já agora vou aqui aproveitar para o Vítor comenta se os vendedores clássicos, como os gestores de mercado, se não serão substituídos pelos gestores de marketing online. Eu aqui neste caso posso partilhar a minha experiência. A verdade é que eu tenho um perfil misto, portanto marketing e comercial, e o que acontece na minha equipa de marketing é que nós abrimos caminho e digamos que geramos leads mais qualificadas para a nossa área comercial. Porquê? Assim é muito mais fácil, tal como o Luís referia há pouco, fechar a venda. Portanto, basicamente, os gestores de marketing têm o seu papel, como
continuarão a ter os gestores comerciais e os gestores de mercado. Aqui a questão está em proporcionar aos gestores comerciais e aos gestores de mercado e gestores de conta as melhores leads possíveis para que eles possam depois trabalhá-las e já lidarem com contactos e com potenciais clientes que, digamos, que já conhecem a marca e que já ouviram falar de nós. Porquê? Porque assim facilita muito mais a venda. Certo, e vou mais longe. Aliás, vou mais longe não, vou recuar no slide. É o que acontece, não há uma dispensa, não há substituição. É mais perigoso quando falamos, não tanto no SEO, mas quando falamos no e-commerce, e na venda ao consumidor final. Aí é mais preocupante a substituição da loja física pela loja digital nas vendas ao consumidor final. Em termos de vendas à indústria, como fornecedores de equipamentos ou bens intermediários, o que está a acontecer, que este slide demonstra, é um aumento da profundidade da função marketing, ou seja, o digital aumenta o alcance da função marketing, mas não elimina a função venda. E, portanto, como estava a ser dito muito bem, o que está aqui em causa é que o vendedor tem muito mais sucesso nessa função, porque é um trabalho prévio que o marketing preparou. Eu não queria deixar de sublinhar, eu sei que também já houve aqui alguns um webinar ou uma conferência promovida pela Câmara, em que se falava do LinkedIn. O LinkedIn em Portugal é ainda muito visto como uma ferramenta para quem procura emprego, mas há programas que a WSI faz, particularmente com muito relevo em França, particularmente, não sei, eventualmente porque tive pessoas que se empenharam mais nessa matéria, em que usam a ferramenta do Sales Navigator, e aí são os próprios comerciais, portanto são os próprios vendedores que usam o Sales Navigator para procurar as suas leads e, portanto, estão a usar na prática uma rede social como fonte fundamental das suas leads e depois para os seus contactos e utilizar a própria LinkedIn como ferramenta de criar o primeiro contacto. Não sei... Podemos seguir então? Podemos seguir. Podemos seguir, eu estou aqui mesmo no final, portanto só faço aqui um slide final que é, e sempre avaliar resultados, portanto obter um relatório mensal sobre a atividade, os contactos, as visitas, as taxas de abandono, as conversões, etc. é sempre importante. E portanto eu diria que em resumo, para fechar aqui, digamos, e para ficar tão perto dos 30 minutos como possível, cada vez temos mais pesquisas, ou seja, o digital, quer queiramos, quer não, está a ganhar relevo. O marketing digital não é uma opção, hoje em dia é obrigatório, não ser obrigatório é diferente de ser exclusivo, mas é obrigatório. Para criar reputação e notoriedade online é absolutamente determinante e para construir uma boa fundação e suportar um negócio a longo prazo, a presença digital é determinante. E este, portanto, era este o slide final. Aqui tenho os meus contactos e por aí das perguntas e respostas, mas já estamos nessa... Já fomos tendo aqui esta partilha. Existe aqui uma pergunta do Gabriel: qual é a diferença entre o conceito de notoriedade e de reputação? E ele especifica no digital. Eu diria que no marketing a reputação é a forma como o cliente nos proporciona ou nos percepciona, aliás, é a forma como ele nos vê. Pronto. A notoriedade é se a nossa marca é conhecida pelos clientes ou não. Pronto, eu diria que esta talvez seja a principal diferença, certo. Mas não sei se o Luís quer acrescentar. Só quero acrescentar. Aqui. No digital, o conceito de reputação é mais trabalhado no sentido de obter o feedback e as citações por parte dos clientes, e que também são importantes na construção da notoriedade e neste caso da reputação. Vamos usar aqui tipicamente aquelas situações quando a pessoa está a escolher um restaurante e faz uma pesquisa para ir ver um restaurante mais próximo. Se começar a ver que há muitos comentários negativos sobre o restaurante, é capaz de o pôr de parte. Estamos aqui claramente a falar de reputação. Se a pessoa disser que vamos aqui, é este vamos que eu conheço, estamos a falar de notoriedade. Ou seja, quando eu estou a falar da reputação, há aqui uma conotação com as avaliações que são feitas nas redes, nas plataformas sociais, nas plataformas digitais em geral, particularmente nas redes sociais. Ou seja, em que ao cabo são as reviews que nós vamos deixando por aí fora. São as reviews que nós vamos deixando por aí fora. Portanto, o lado reputacional no digital tem esta componente
que são precisamente a componente das reviews. É mais relevante em alguns mercados do que noutros, é mais relevante no âmbito daquilo que se chama o SEO local, ou seja, dos negócios que têm uma base local muito grande, como de escolher o restaurante ou a loja de sapatos ou o que seja, é menos relevante à medida que caminhamos para mercados de B2B, porque a reputação também é menos relevante na escolha porque fica mais diluída. Há outros fatores que permitem atenuar isso. De qualquer forma, há programas e há empresas no nosso universo cuja função fundamental é ajudar a gerir a reputação online. Exatamente. O Júlio pergunta, qual é a experiência da WSI em Portugal no apoio à internacionalização de empresas, marcas nacionais? E quais as formas ou práticas, best practices, que se sugere? Não, a experiência da WSI no apoio às marcas internacionais não resulta tanto da sua experiência em Portugal, resulta fundamentalmente de ter uma rede que é por definição internacional. E em que, portanto, muitas destas atividades de SEO, em que o idioma, a língua, as palavras são relevantes, poder ser feita diretamente na língua do mercado final e não propriamente no mercado português. Nós trabalhamos tanto em rede que qualquer exemplo que surja é sempre suportado por exemplos ou práticas ou conselhos feitos em qualquer parte do mundo. Portanto, a experiência em Portugal é relevante mais para o consultor do que propriamente para a WSI. Bem, eu não sei, temos aqui uma questão, mas que é entre participantes. O Ricardo pergunta ao António que tipo de importação faz. Eu não sei se o António, entretanto, quer partilhar connosco mais alguma informação. A Helena também está a agradecer a informação toda que foi partilhada pelo Luís e que afirma que é bastante interessante. Não sei se o António, entretanto, vai querer aqui aprofundar o tipo de importação que faz, parece que não. Bem, se ele, entretanto, quiser depois fazer mais algum comentário, eu retomarei aqui o tema do Q&A. Luís, tendo em conta que não temos mais questões, resta-me agradecer a sua disponibilidade e o facto de ter estado aqui a partilhar comigo este webinar. Entretanto, o António já respondeu. Então, o António dedica-se à importação de materiais de construção e ele diz que tem sentido alguma dificuldade em exportar, porque diz que os sites das empresas portuguesas com quem ele trabalha enquanto importador, os sites de e-commerce estão ainda mal preparados. Pronto, e ele refere que é importante realmente que se adaptem os sites aos mercados-alvo. Certo? Muito obrigada, António, por partilhar connosco também esta informação. O Ricardo desafia o António a falar com ele, portanto, António, por favor, contacte o Ricardo da Solac Tintas. E, bem, resta-me agradecer então a todos mais uma vez aqui a presença. Hoje é o meu último webinar que estou aqui a moderar, portanto, amanhã vamos fechar com um tema sobre o teletrabalho e como reorganizar e gerir equipas remotamente. Quem vai estar a acompanhar esse webinar será a minha colega Cátia Moura, que é gestora de formação aqui da Câmara de Comércio. Eu só gostava mais uma vez de agradecer realmente a fiel audiência que temos vindo tendo até agora e que reforçar aqui uma frase que o Luís aqui partilhou na sua apresentação, que é nós realmente quando montámos este projeto, nós montámos isto e foi uma equipa de pessoas que o montou e fizemos isto para pessoas que são aquelas que nos foram seguindo aqui ao longo destes webinars. Portanto, tudo continua na realidade a ser feito de pessoas para pessoas, embora num formato aqui digital. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos. Eu tenho aqui o telefone do António para partilhar com o Ricardo. Ricardo, por favor, veja o bate-papo, porque o António partilhou o seu contacto telefónico.
Muito obrigada mais uma vez, Luís, obrigada. Espero que tenha sido uma boa experiência para si, tal como foi para mim este acompanhamento e esta sessão de hoje. E espero encontrá-lo em breve. E também todas estas pessoas que nos acompanharam, espero vê-las em breve, eventualmente aqui na Câmara de Comércio, quem sabe. Sim, Hélia, vamos partilhar o PowerPoint, o Luís já me enviou, mais 10, 15 minutos e será enviado para todos vocês, está bem? Muito obrigada mais uma vez e até breve. Obrigada, Luís, até breve. Obrigado.